No cristianismo, o diabo é geralmente representado como Satanás, uma figura que simboliza o mal, a tentação e a oposição a Deus. Segundo a Bíblia, ele teria sido originalmente um anjo que se rebelou contra Deus por orgulho e desobediência, sendo então expulso do céu. A partir desse momento, passou a agir como um adversário, tentando desviar a humanidade do caminho correto. Ao longo do tempo, sua imagem foi associada a características como engano, mentira e corrupção moral. Em muitas representações, ele aparece ligado ao inferno, ao sofrimento e à punição, sendo visto como aquele que tenta influenciar as pessoas a cometer erros. Um dos episódios mais conhecidos é a tentação de Jesus no deserto, onde Satanás tenta fazê-lo abandonar seu propósito. Mesmo assim, existe uma ideia importante dentro do cristianismo. O diabo não obriga ninguém a fazer o mal, ele apenas tenta e influencia. E isso levanta uma questão interessante. Até que ponto o mal vem de uma força externa, e até que ponto ele depende das escolhas de cada pessoa? No islamismo, essa figura é conhecida como Iblis, e apesar de ter algumas semelhanças com Satanás, sua origem e papel possuem diferenças importantes. Segundo a tradição islâmica, Iblis não era um anjo, mas sim um ser criado do fogo, que possuía livre-arbítrio. Ele foi expulso após se recusar a obedecer à ordem de Deus de se curvar diante de Adão, acreditando ser superior. A partir disso, passou a agir como um tentador, com o objetivo de desviar os seres humanos do caminho correto. No entanto, diferente de algumas interpretações mais populares, Iblis não tem poder direto sobre as pessoas. Ele não controla ações, não força decisões e não pode interferir diretamente na vida humana. Seu papel é mais sutil. Ele sussurra, influencia e tenta plantar dúvidas. No fim, cada pessoa continua sendo responsável por suas próprias escolhas. E isso traz uma perspectiva diferente. Será que o verdadeiro poder do mal está em uma entidade ou na forma como cada um decide agir diante das tentações? No judaísmo, a figura associada ao mal é conhecida como Satã. Mas, diferente do que muitos imaginam, ele não é visto da mesma forma que no cristianismo. Em vez de ser um inimigo direto de Deus ou uma entidade totalmente maligna, Satã é mais como um acusador ou adversário, alguém que cumpre um papel dentro da própria ordem divina. Em alguns textos, ele aparece como uma espécie de agente que testa a fé e as ações das pessoas, quase como um fiscal espiritual. Ou seja, em vez de agir contra Deus, ele atua dentro de um propósito maior, colocando os seres humanos à prova. Isso muda completamente a forma de enxergar o mal, já que ele não é uma força independente tentando dominar o mundo, mas algo que faz parte de um sistema mais amplo. Em vez de um confronto direto entre bem e mal, existe uma ideia de responsabilidade moral, onde as escolhas humanas são o foco principal. E isso levanta uma questão interessante. Se o mal faz parte de um propósito maior, será que ele realmente pode ser visto como algo totalmente negativo? Já no hinduísmo, o conceito de diabo não existe da mesma forma que nas religiões monoteístas. Em vez de uma única entidade que representa o mal absoluto, existem diferentes forças e figuras que simbolizam o desequilíbrio, a ignorância e o afastamento espiritual. Durante o período conhecido como Kali Yuga, que representa a última era de um ciclo, o mundo entra em um estado de decadência moral, onde valores são perdidos e o caos começa a se intensificar. Nesse contexto, o mal não está concentrado em um único ser, mas espalhado nas ações, pensamentos e comportamentos das pessoas. Existem também figuras simbólicas que representam forças negativas, mas elas fazem parte de um equilíbrio maior dentro do universo. No hinduísmo, tudo está em constante transformação, e até mesmo o mal tem um papel dentro desse ciclo. Isso cria uma visão diferente, onde o problema não é apenas uma entidade externa, mas o próprio estado da humanidade. E isso traz uma reflexão interessante. Será que o mal é algo que existe fora de nós, ou algo que também faz parte da própria natureza humana? No budismo, a figura mais próxima do que poderia ser chamado de diabo é conhecida como Mara.
No entanto, sua representação é bem diferente das tradições ocidentais. Mara não é exatamente um ser que governa o mal ou que busca dominar o mundo, mas sim uma personificação das tentações, dos medos e das ilusões que afastam as pessoas do caminho da iluminação. Um dos momentos mais conhecidos é quando Mara tenta impedir Siddhartha Gautama, o Buda, de alcançar a iluminação, enviando distrações, desejos e dúvidas. Nesse contexto, Mara representa tudo aquilo que prende a mente humana ao sofrimento, como o apego, o ego e a ignorância. Ou seja, o mal não está necessariamente em uma entidade externa, mas nas próprias limitações da mente. Essa visão muda completamente a forma de entender o diabo, já que ele não é um inimigo a ser combatido fora, mas algo a ser superado internamente. E isso levanta uma questão interessante. Será que o verdadeiro inimigo das pessoas não está no mundo, mas dentro delas mesmas? Já nas religiões afro, como o candomblé e a umbanda, a ideia de um diabo também não existe da mesma forma que em outras religiões. Nessas tradições, não há uma figura que represente o mal absoluto ou que seja o oposto direto de Deus. Muitas vezes, o que acontece é uma confusão causada por interpretações externas, que associam entidades espirituais a algo negativo. Um exemplo disso é Exu, que em algumas visões equivocadas foi ligado ao conceito de diabo, mas que na verdade tem um papel completamente diferente. Exu é visto como um mensageiro, responsável pela comunicação entre o mundo espiritual e o mundo humano, além de representar movimento, caminhos e transformação. Dentro dessas religiões, o bem e o mal não são forças absolutas em conflito direto, mas aspectos que fazem parte da experiência humana e espiritual. O foco está no equilíbrio, na responsabilidade e na relação com as energias ao redor. E isso traz uma perspectiva diferente. Será que o mal é realmente uma entidade específica ou apenas uma interpretação construída ao longo do tempo? No zoroastrismo, a figura que representa o mal é conhecida como Angra Mainyu, também chamado de Ahriman. Diferente de muitas outras religiões, aqui existe uma divisão bem clara entre duas forças opostas, o bem, representado por Ahura Mazda, e o mal, representado por Angra Mainyu. Essa visão é baseada em um tipo de dualismo, onde o universo está em constante conflito entre essas duas forças. Angra Mainyu é visto como a origem de tudo que é negativo, como a mentira, a destruição e o sofrimento. Seu objetivo seria corromper o mundo e afastar as pessoas da verdade. No entanto, ao contrário de uma luta eterna, essa batalha já tem um resultado esperado. No fim dos tempos, o bem vencerá completamente e todo o mal será eliminado através de um processo de purificação. Ou seja, o mal existe, mas não de forma permanente. Isso cria uma visão interessante. O mal é forte, mas não é definitivo. E isso levanta uma questão. Se o mal já tem um fim previsto, qual é o papel das escolhas humanas nesse processo? Já no Espiritismo, a ideia de diabo também não existe como uma entidade única e absoluta. Em vez disso, o que existe são espíritos em diferentes níveis de evolução. Alguns ainda estão presos a sentimentos negativos, como ódio, inveja e egoísmo, e por isso podem influenciar outras pessoas de forma negativa. No entanto, esses espíritos não são considerados eternamente maus. Dentro do Espiritismo, todos estão em um processo contínuo de aprendizado e evolução. Isso significa que até mesmo aqueles que praticam o mal podem mudar com o tempo. Não existe uma condenação eterna, mas sim um caminho de transformação. O foco está na responsabilidade individual e no progresso espiritual. Essa visão muda completamente a ideia de um inimigo absoluto, mostrando que o mal pode ser temporário e ligado ao estágio de evolução de cada ser. No fim das contas, cada religião apresenta uma forma diferente de enxergar o mal, desde uma entidade poderosa até algo interno ou até mesmo passageiro. Mas talvez a pergunta mais importante seja outra: o mal é algo que precisa ser combatido ou compreendido?
E se você gosta de conteúdos assim, explorando diferentes religiões e suas visões sobre o mundo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.